Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos trabalhar com um assunto muito importante no projeto de filtros digitais. Nós vamos falar sobre a precisão numérica dos coeficientes da função de transferência do filtro digital e da equação de recorrência. Quando a gente projeta um filtro digital, nós temos que especificar a frequência de amostragem e também o período de amostragem. E ambos estão relacionados a partir dessa equação. Quando a frequência de amostragem é muito elevada, o período de amostragem é bem pequeno, porque ambos os parâmetros são inversamente proporcionais. E quando o período de amostragem TS é muito pequeno, a situação fica mais crítica com relação aos coeficientes da função de transferência. No caso, a função de transferência g de z. Em resumo, quanto menor for o período de amostragem TS, mais algarismos nós devemos utilizar após a vírgula, nos coeficientes da equação do filtro. Para que isso fique mais claro, eu vou resolver com vocês o exercício do filtro digital passa-altas que vocês resolveram no último trabalho. A função de transferência do filtro analógico no contínuo é S dividido por S mais 1. E quando nós vamos obter uma versão digital desse filtro, nós temos que especificar a técnica de discretização e o período de amostragem. Se nós utilizarmos, por exemplo, um período de amostragem de 10 milissegundos, nós obteremos a seguinte g de z: 0,995 menos 0,995 vezes z na menos 1, dividido por 1 menos 0,99 z na menos 1. Então vejam que um número diferente de 9 ocorre na terceira casa após a vírgula. Bom, o que acontece se a gente diminuir o período de amostragem para 1 milissegundo? Vejam que agora o dígito diferente de 9 ocorre na quarta casa após a vírgula. Agora nós vamos diminuir ainda mais o período de amostragem para 100 microsegundos. E vamos ver como ficará os coeficientes da nossa função de transferência. Vejam que agora o MATLAB arredondou todos os coeficientes para 1. E se eu diminuir ainda mais o período de amostragem, a minha função de transferência vai se manter a mesma. Vejam que agora eu vou mudar até os parâmetros do meu filtro. Vou usar uma frequência de corte de 10 radianos e a função de transferência do filtro digital se mantém a mesma. Ou seja, mudei completamente o meu filtro e a função de transferência continua sendo a mesma do caso anterior. Então vejam que alguma coisa está errada aqui. O problema é que o MATLAB está arredondando os coeficientes porque ele julga que 0,9995 é aproximadamente igual a 1. Só que em aplicações de filtros digitais, esse arredondamento pode provocar a implementação de um filtro digital totalmente errado. Então vejam que quanto menor for o período de amostragem, mais dígitos após a vírgula nós teremos que computar no nosso programa. Então nós vamos voltar aqui com o nosso filtro original e nós vamos digitar no MATLAB o comando format_long, de modo que a gente possa visualizar os coeficientes da função de transferência com mais algarismos após a vírgula. No entanto, mesmo que eu programe o comando format_long, as funções de transferência continuam sendo arredondadas. O que nós temos que fazer é o seguinte: nós temos que acessar diretamente os coeficientes do numerador e do denominador do nosso filtro digital. O filtro digital está formatado da seguinte maneira: beta 0 mais beta 1 vezes z na menos 1, dividido por alfa 0 mais alfa 1 vezes z na menos 1. Assim, aqui no programa, eu acesso a todos esses coeficientes, beta 0, beta 1, alfa 0 e alfa 1. Aqui na Transfer Function, o MATLAB me apresenta todos esses coeficientes como sendo 1 ou menos 1, o que vai me levar a resultados totalmente indesejados. Mas se eu digitar format_long e acessar todos esses coeficientes, o MATLAB vai me apresentar os reais valores desses coeficientes,
que são realmente muito próximos a 1. Veja, por exemplo, que o beta 0 apresenta um dígito diferente de 9 apenas na sexta casa após a vírgula. Então, para que eu faça uma boa implementação desse filtro, eu tenho que usar pelo menos 6 casas após a vírgula. A mesma coisa acontece com o beta 1. No caso, o alfa 0 é realmente igual a 1, porque o MATLAB já faz a programação para que esse parâmetro seja igual a 1. Já o parâmetro alfa 1 é igual a menos 0 ponto e uma sequência de 5 noves. Então tomem esse cuidado no momento que vocês forem programar a equação de recorrência do filtro digital. Quanto menor for o período de amostragem, mais dígitos após a vírgula vocês deverão utilizar na hora da programação do filtro. Então, nessa videoaula foi discutida a importância da precisão numérica dos coeficientes da função de transferência do filtro digital. Muito obrigado pela atenção e bons estudos!